Olá, tudo bem, meus queridos alunos? Eu sou o professor Regis, Estou aqui com vocês com a disciplina de História. Hoje nós estamos na aula 3, Origens da Humanidade. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o quê? O celular no modo deitado. Lógico, isso aqui é o quê? É um apagador, mas vai fazer de conta que é o seu celular. Bota-se no modo deitado para você visualizar legal. Se você tiver num computador, esquece tudo isso, já está lá bem grandão, legal. Se tiver num tablet, show de bola. Esse cuidado é se você estiver usando o quê? Um celular. Que se você for assistir no modo em pé, não é legal. O interessante é o que? No modo deitado, tá certo? Então vejam, vou aqui me afastar um pouco, tá certo? Caso você tenha interesse em copiar isso, dá um pause aí, tá certo? Mas lembra, o importante é você resolver aqui as questões no final da aula, as questões que a gente vai colocar aqui para vocês, tá certo? Então vamos lá, vamos começar? Então, meu nome é Regis, Espero que vocês estejam fazendo as atividades toda semana, tá certo? E é aquele mesmo esquema que eu falei para você. Você termina de fazer a atividade, bate a foto. Agora lembra, se terminar a atividade meio-dia, não manda meio-dia, tá certo? O professor também almoça, tá certo? Não manda meia-noite, o professor também dorme, tá certo? Manda naquele horário da aula, de 6h30 às 9h30. Nós somos alunos, sou professor da noite, tá certo? Durante o dia a gente tem outras atividades. Eu trabalho numa escola de tempo integral, os meninos me aperreando o dia todo, À noite, eles não falam comigo, porque à noite os alunos do EJA. Tranquilo? Então vamos lá. Aula 3 de História do EJA 3, tá certo? Vamos lá acompanhar comigo. De que é que a gente vai falar hoje? A gente vai falar do surgimento do homem, tá certo? Da onde o homem apareceu, da onde ele veio, tá certo? Então, existe basicamente, pessoal, duas teorias, São as teorias mais aceitas, tá certo? Que a gente vai conversar um pouquinho agora, tá certo? Então, vamos lá. As origens da humanidade. Eu vou ter uma teoria criacionista e uma teoria científica, tá certo? Então vamos primeiro para a criacionista. A teoria criacionística judaica cristã, que essas duas religiões, elas trabalham com essa mesma ideia, da criação do homem, tá certo? Isso a gente poderia dizer que é a teoria religiosa. Eu tenho a teoria religiosa e eu tenho a teoria científica, tá certo? A teoria religiosa é essa aqui, ó, do criacionismo, tá certo? Ó, criacionismo, do mito da criação, que Deus é quem criou o homem, tá certo? Essa teoria se chama o quê? Do criacionismo, tá certo? E o que é que diz a teoria do criacionismo, pessoal? Ela é bem simples. Ela diz o seguinte, ó, a explicação para a origem do ser humano baseia-se numa interpretação do livro de Gênesis, tá certo? Então, a criação do homem está lá no livro de Gênesis, que o Gênesis faz parte do Antigo Testamento da Bíblia. Então, segundo os criacionistas, o homem foi uma criação, de Deus, está escrito lá em Gênesis. Eu separei até aqui um pedaço aqui do Gênesis para ler isso para vocês, que vai falar exatamente sobre isso. Ele diz o seguinte, ó: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, e ele o criou, o homem, e a mulher, ele os criou, tá certo? Então aqui a gente tem um pedaço aqui do livro de Gênesis, que vai explicar, segundo a teoria religiosa, tá certo? A criação, Só mais um comentário. O trecho citado, foi esse que eu citei, traz a ideia de que o ser humano é uma criação especial,
que se diferencia dos outros pela sua o quê? Espiritualidade. Então, né, esta é a teoria religiosa que muita gente aceita, pessoal. Aqui na aula de hoje a gente não está para dizer qual é a teoria certa, para qual é a teoria errada. No final da aula você vai ter que mudar de teoria? Não. No final da aula você tem que conhecer as teorias. Rez, eu sou criacionista e você não vai mudar a minha opinião. Não, não é a minha intenção. A minha intenção é que você conheça o quê? As teorias da criação. Nós temos uma teoria da mitologia grega, que a gente não vai nem comentar. Nós temos a teoria dos índios, né, da criação do mundo. Nós vamos falar aqui só de duas. Né, a teoria judaico-cristã, né, que a maioria das religiões são cristãs ou judaicas, tá certo? E vamos falar da teoria científica, que é a teoria da evolução. Então você tem que conhecer. Na prova eu não vou perguntar qual é a teoria certa, eu posso perguntar qual é a teoria científica, né? Qual é a teoria religiosa. Aí eu posso colocar uma questão aberta de você dizer a sua opinião, tá certo? Mas aqui a gente vai o quê? Conhecer. Então, a teoria religiosa, né, ela diz, né, segundo o livro de Gênesis, lá do Antigo Testamento, que foi Deus que criou o quê? Toda a humanidade, né? Criou a terra, criou as pessoas, criou as aves, os animais, os mamíferos. Esta teoria é a teoria o quê? Criacionista, tá certo? E ele diz ainda mais, né? Que o que vai diferenciar o ser humano das outras espécies é exatamente ele possuir o quê? Uma espiritualidade. Então, esta é a teoria o quê? Criacionista, tá certo? Lembrando, nós temos duas teorias que nós vamos ver na aula de hoje. A teoria científica, que é a teoria da evolução, e a teoria religiosa, que é a teoria do criacionismo, o mito da criação. Tranquilo até agora? Beleza, meus alunos, tá certo? Nós vamos partir agora para a segunda parte, né? Onde nós vamos falar da teoria da evolução. A teoria da evolução é a chamada o quê? Teoria científica, tá certo? Eu tenho a teoria religiosa, como acabei de explicar para vocês, que se chama o quê, pessoal? Criacionismo. E eu tenho a teoria científica, que é a teoria o quê? Da evolução. Então vamos lá, tá certo? Em 1859, após um longo período de estudo, né, o cientista Charles Darwin, um inglês, tá certo? Ó. Então, se a gente perguntar quem é o grande idealizador dessa teoria da evolução, a gente pode dizer que foi quem? Charles Darwin, tá certo? Publicou o livro A Origem das Espécies, né? Essa é a grande obra dele, A Origem das Espécies, tá certo? Então a gente já tem duas mega informações. Que a teoria da evolução ela foi baseada nas ideias de quem? De Charles Darwin, que escreveu qual livro? A Origem das Espécies. Desta obra, Darwin propôs que os seres vivos compartilham de um mesmo ancestral, né? Ele diz que todo mundo, né, vem do ancestral comum, tá certo? E que as espécies mudaram e evoluíram, né? Ó, evoluíram, elas se modificaram e se diferenciando por meio da chamada o quê? Seleção natural. Né? O que é a seleção natural? Só os indivíduos fortes com determinadas características sobrevivem, tá certo? Então, segundo Charles Darwin, a nossa espécie, do jeito que nós estamos aqui, foi a espécie que conseguiu sobreviver. Houve o que? Uma seleção natural. Se hoje nós temos 5 dedos, é porque esses dedos foram importantes para a nossa sobrevivência. Talvez tenha aparecido um ser com mais dedos ou com menos dedos, mas o que se adaptou, né, foi com 5 dedos em cada mão, tá certo? Então, segundo Charles Darwin, as espécies elas evoluem, né, através de um processo que é chamado o quê? Seleção natural, aonde determinada espécie vai se adaptar e vai o quê? Sobreviver. Tá certo? Vejam que é totalmente diferente
do que fala o quê? A teoria criacionista. A teoria criacionista, baseada no livro de Gênesis, do Antigo Testamento, fala, né, que o ser humano é uma criação especial de quem? De Deus. Deus criou a terra, criou as pessoas, criou tudo no universo, tá certo? A teoria científica baseada nos estudos, não só, mas principalmente nos estudos de Charles Darwin, tá certo? Que escreveu um livro chamado A Origem das Espécies, que ele diz pra gente que houve um grande processo de adaptação, aonde os mais fortes sobrevivem, né? E nós tivemos um ancestral comum, tá certo? Aí tem umas interpretações erradas que fazem, né? Que ficam dizendo que Charles Darwin, né, disse que nós éramos descendentes do macaco. Mas Darwin não disse isso, tá certo? Darwin disse que nós tínhamos um ancestral comum, né? No máximo, ele quis dizer que nós poderíamos ser primo em quarto grau, né, de um macaco. Essas pessoas, para ridicularizar essa teoria, diz que Charles Darwin disse que nós somos descendentes de macaco. Não, nós temos um ancestral comum, né? Dentre as várias espécies, existem os hominídeos, que somos nós, tá certo? E que viria o ancestral comum, do ancestral de quem? Dos macacos, dos primatas. Mas nós não somos descendentes direto. Nós somos descendentes, né, de uma espécie em comum entre todos, tá certo? Para só esclarecer. Então, voltando aqui. Então, nesta obra, Darwin propôs que todos os seres humanos compartilham de um mesmo ancestral, que foi o que eu acabei de falar. E que as espécies, elas mudam, elas evoluem para o quê? Para sobreviver, tá certo? Só as espécies que se adaptaram e que são mais fortes é que vão o quê, pessoal? Sobreviver. Né? Elas mudam, evoluem e se diferenciam por meio o quê? De uma seleção natural. A seleção natural é exatamente isso, né? Que tem aquele monte de espécies, só algum que tem alguma característica que vai conseguir sobreviver. Uma espécie que tem uma característica que não vai fazer você sobreviver, essa espécie o quê? Desaparece. Então, segundo Darwin, nós, né, somos frutos de quê? De uma seleção natural. Nós somos um ser, né, que foi evoluindo, foi se adaptando. Nós somos um forte de termos o quê? Sobreviver. Tá certo? Então, baseado, né, na ideia da teoria científica, né, se fez estudos, tá, e se observou que os nossos ancestrais, né, mais antigos foram descobertos aonde? Na África, tá certo? Na África. Então, o mundo, a humanidade, a gente vai já conversar sobre isso, ela vem da África, porque os fósseis, né, os fósseis são os vestígios que a gente deixa mais antigos da espécie humana, foram encontrados na África. Mas vamos aqui acompanhar, que aqui ele diz, ó, os vestígios mais antigos, segundo alguns pesquisadores, né, os chamados fósseis mais antigos de nossos ancestrais, são encontrados aonde? Como eu falei para vocês, no continente americano, tá certo? Os fósseis são restos de animais, vegetais, que ficam soterrados durante milhões de anos. E por que os fósseis são importantes? Porque eles vão contar uma parte da nossa história, a gente vai entender, né? Os fósseis, né, são documentos históricos, são fontes históricas, né, que através dos estudos vocês conseguem descobrir, nós conseguimos descobrir várias coisas. Então, através dos fósseis se observou, né, que os vestígios dos humanos mais antigos que nós temos estão aonde? Na África. Então, tem aquela expressão que a África é o berço da humanidade, tá certo? Então, esses ancestrais teriam migrado, migrar significa sair, tá certo? Da África para as outras regiões do mundo, como a Ásia, como a Europa, como a América e como a Oceania, tá certo? De lá ele se espalha para todo o mundo, tá certo? Então, mesmo
antes da chegada do português aqui, os índios que estavam aqui são descendentes, né, do continente africano. De todo mundo, a descendência é exatamente da onde? Do continente africano. Mas isso, pessoal, não foi há 100, 200, 300, não. Foi milhões de anos atrás, tá certo? E dentre as várias espécies, dos vários ancestrais, tá certo? A gente vem de uma espécie de hominídeos, formatos de humanos, chamado Homo, né? Eu tenho o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalis e o Homo sapiens, tá certo? Essas espécies, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neandertal, essas espécies desapareceram, né? A espécie que sobreviveu, que se adaptou, lembra da seleção natural de Darwin? Né? Só os mais fortes, só os mais inteligentes vão sobreviver, tá certo? E aqui não foi diferente. O Homo habilis desaparece, o Homo erectus, o Homo neandertal e vai ficar somente quem? O Homo sapiens. Nós somos descendentes diretamente de quem? Do Homo sapiens, tá certo? Então, existiram várias espécies. Aí a gente recorre, né, à teoria evolucionista, né, que essas espécies mudaram, se diferenciaram por meio de quê? De uma seleção natural. Então, naturalmente, a espécie que sobreviveu é o Homo sapiens. Então, nós sim somos descendentes do Homo sapiens. O Homo habilis, ele tinha habilidade com a pedra, tá certo? Mas ele andava meio que agachado ainda. O Homo erectus é porque ele começa a ficar em pé, ele já tem outros movimentos. O Homo neandertal já estava ali pela Austrália. E o Homo sapiens foi aquele que desenvolveu mais a inteligência, né? Ele vai desenvolver a linguagem, a escrita, a fala, porque até então eles não falavam. É como eu disse para vocês, Darwin previu isso no processo de quê, pessoal? De seleção natural, tá certo? Vamos ver aqui um pouquinho sobre o Homo sapiens, né? Homo sapiens quer dizer homem que sabe, tá certo? Ele recebeu esse nome por ter desenvolvido uma consciência reflexiva. Ou seja, pessoal, ele começa a pensar, ele começa o quê? Imaginar, tá certo? Capaz de pensar e de o quê? Agir. Né? Essa é a grande característica. Há evidências que viveu há cerca de 200 mil anos atrás, lá na África, tá certo? Essa espécie é a que nós pertencemos. Os sapiens aprimoraram a fala e a escrita, tá certo? Então, né, o correto, né, é a gente dizer que somos descendentes de quem? Do Homo sapiens. Né? Muita gente com maldade diz que Darwin, né, diz que nós somos descendentes de um macaco. Não, o Homo sapiens, né, ele vai ter um ancestral comum, né, com os primatas, mas não necessariamente nós descendemos do macaco, tá certo? Então, para a gente aqui revisar aqui essa parte, né, através dos estudos dos vestígios dos chamados fósseis, né, se descobre, né, que os nossos ancestrais mais antigos estavam aonde? Na África. E da África ele vai migrar para diversos continentes. Então, a África é chamada o quê, pessoal? O berço da humanidade, tá certo? A África é o berço da humanidade, tá certo? Então, esses ancestrais teriam migrado para a África, para outras regiões do mundo, como Ásia, Europa, América e Ásia, como eu tinha comentado há instantes, tá certo? Das várias espécies existentes, né, vamos citar uma, da qual nós somos provenientes, a espécie do Homo, né? Então, tinha o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo de Neandertal e o Homo sapiens. Pelo processo de seleção natural, essas espécies não sobreviveram. Qual é a espécie que vai sobreviver, pessoal? O Homo sapiens. A nossa espécie vai sobreviver. Ela vai se adaptar graças ao quê? Ao processo de seleção natural, tá certo?
E ele recebeu esse nome de Homo sapiens porque ele desenvolveu o quê? Uma consciência reflexiva, capaz de pensar, de agir, tá certo? Há evidências que esse homem viveu há cerca de 200 mil anos atrás. Aonde? Na África, tá certo? Essa é a espécie que nós pertencemos, os sapiens, né? Aonde se aprimorou o quê? A fala. Aonde se aprimorou o que mais? A escrita, tá certo? Essas são características do Homo sapiens, tá certo, queridos? Vamos aqui relembrar tudo para a gente poder ir embora e fazer as atividades, tá certo? Lembra, terminou de assistir a aula, o que é que você faz? Faz as atividades, tá certo? Então vamos lá. A origem do ser humano é a aula 3 de História do EJA 3, tá certo? Vamos lá colocar na cabeça para que quando você pegar o exercício, ó, você responde tudo. Opa, assisti a aula agora, ó, minha cabeça tá fresquinha. De noite, ó, passo essas atividades para o professor. Então vamos lá. O criacionismo, né, o criacionismo judaico-cristão, ele explica a origem, né, do ser humano através do livro de Gênesis, do que? Do Antigo Testamento. Como ele diz aqui, vou pegar aqui o Gênesis de novo, né? Ele diz assim, ó: Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, como a nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, dos animais domésticos e todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher os criou, tá certo? Então, essa é a teoria religiosa, a chamada do criacionismo, tá certo? A outra teoria é a teoria da evolução, a teoria científica, elaborada por quem? Por Charles Darwin, né? Não só Charles Darwin, hein, pessoal? Existiram outros cientistas, mas a gente sempre cita Charles Darwin, tá certo? E um dos livros que vai retratar muito bem este processo é o livro chamado o quê? Origem das Espécies, tá certo? Essa obra de Darwin, né? Ele falava que a gente compartilhava um ancestral comum, tá certo? As pessoas tentando ridicularizar essa teoria dizem que, segundo Darwin, nós somos descendentes de macaco, mas Darwin nunca disse isso, tá certo? Segundo ele, as espécies mudaram, evoluíram, principalmente através de um processo chamado que? Seleção natural, onde eu tenho várias espécies, várias pessoas, só as mais fortes, as que vão se adaptar àquela situação, é que sobrevivem, tá certo? Seleção essa natural que vai dar aqui nos nossos antecedentes, já falo, né? Segundo os estudos dos arqueólogos, né? Os vestígios, os fósseis mais antigos do ser humano são encontrados aonde? Na África. E da África eles teriam partido para todos os continentes. Como eles fizeram isso? Isso é outra história, é outro capítulo. Mas por enquanto, segura aí, tá certo? Então, o nosso descendente comum é o Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal e o Homo sapiens. Pelo processo de seleção natural, esses três desapareceram. Quem evoluiu, quem sobreviveu foi o Homo sapiens, tá certo? Homo sapiens significa homem que sabe, tá certo? Ele recebeu esse nome por ter desenvolvido uma consciência reflexiva, capaz de pensar, capaz de agir, tá certo? A evidência que ele viveu há cerca de 200 mil anos atrás, aonde? Na África. Essa espécie é a que nós, o que? Pertencemos. Os sapiens aprimoraram a fala e a escrita. Viu como foi pouquinho hoje, como foi tranquilo? Tá certo. O que é que você vai fazer agora? Tá com a matéria na cabeça, vai lá e responde. Ah, professor, só você olhar, responder olhando, depois copia aí, ó, o conteúdo, tá certo? Aí você vai usar suas técnicas aí, né? Tiver no computador é tranquilo, tá certo? Então, eu quero que vocês façam atividades, né? Quando for enviar, fala lá com o professor se ele está para poder receber, porque se você só postar assim, o professor não sabe, tá certo? Então, fique bem, se cuide, né? Faça as atividades, já estamos na terceira semana, tá certo? Não vamos deixar acumular,
tá ok? Fique firme, fique forte. Vamos estudar todo o dia. À noite você reza, professor, não sei o que eu passo. Gente, a gente passa o dia trabalhando, eu também passo o dia trabalhando, né? Passo o dia na escola numa, depois vou para outra, tá certo? Você não se matriculou? Você se matriculou para estudar, né? Reserva lá o tempo que vai dar tudo certo. Até a próxima semana e fique bem.